E se eu te dissesse que o Rafinha, um dos pontas mais incansáveis da era moderna, uma vez admitiu algo que abalou silenciosamente o debate Messi-Ronaldo? Não sobre bolas de ouro, não sobre gols, nem mesmo sobre troféus, mas sobre como é sobreviver em campo ao lado de um e contra o outro. Rafinha diz que um deles faz o jogo parecer mais calmo, mais lento, quase sob controle, mesmo quando você está perdendo. O outro, ele transforma cada minuto em uma guerra, cada erro em uma sentença de morte. Mesma geração, mesma era, duas lendas. Então por que o Rafinha afirma que jogar com um parecia liberdade, enquanto enfrentar o outro parecia um perigo constante? E mais importante, o que isso revela sobre Messi, Ronaldo e a verdadeira natureza da grandeza no futebol? Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar se você gosta de histórias profundas de futebol que vão além de gols e troféus. Rafinha não é um observador neutro no debate Messi-Ronaldo. Ele faz parte daquele círculo interno que entende a diferença por dentro, pelo que viveu, pelo que enfrentou e pelo que dá para sentir no ar quando você compete contra os melhores. Em Barcelona, Rafinha chegou a um clube moldado pela era Messi, aprendendo o que controle realmente significa por meio da cultura que Messi deixou para trás e do futebol que ele mesmo estudou desde criança, quadro a quadro. Entre sua chegada e sua ascensão a um papel-chave, Rafinha se tornou o tipo de jogador que entende ritmo, timing e como um gênio pode fazer um estádio inteiro respirar de um jeito diferente. Ele já viu como os times funcionam quando acreditam que o jogo pode ser resolvido. Do outro lado, Rafinha sentiu a presença do Cristiano Ronaldo do jeito que você sente de verdade, não como um nome, mas como uma ameaça constante do tipo que não deixa você baixar a guarda nem por um segundo. Em noites grandes, com pressão de liga e tensão internacional, existem jogadores que não precisam dominar a posse para dominar a sua mente. Ronaldo é um deles. Você já viu ele transformar trechos quietos em violência repentina, convertendo jogos apertados em desfechos brutais e irreversíveis. E o contraste, longe de desaparecer com o tempo, só ficou mais claro. Messi, aos 38, ainda está colocando números de elite. Em 2025, ele terminou com 69 participações em gols, provando que sua dominância não dependia de velocidade, mas de inteligência e leitura de jogo. Ronaldo, por sua vez, aos 41, ainda é obcecado por produção. Ele continua empilhando gols como se o tempo simplesmente não se aplicasse a ele. Mesma era, mesma ambição, jeitos diferentes de dominar o futebol. E é aí que essa confissão fica inquietante. Porque se os dois vencem, marcam e quebram recordes, por que um faz o jogo parecer calmo, enquanto o outro faz você se sentir caçado? Essa pergunta nos leva ao momento em que o Rafinha finalmente diz isso em voz alta. E olha, ele não faz isso no meio de um debate acalorado, nem numa coletiva feita para gerar manchetes. Sai num tom quase casual, como aquelas verdades que você só diz depois de ter vivido. E é exatamente por isso que bate mais forte. Anos no coração da elite europeia, refletindo sobre o que viu e o que sentiu, Rafinha recebeu uma pergunta simples: qual é a maior diferença entre jogar com o Messi e enfrentar o Ronaldo? Ele fez uma pausa, não porque não tivesse resposta, mas porque a resposta não era sobre técnica, era sobre sensação. Rafinha explicou que, quando se imaginava ao lado do Messi, surgia uma estranha sensação de segurança. Mesmo em partidas caóticas, mesmo quando o time estava sob pressão, o Messi parecia baixar o volume do mundo. O jogo obedecia a ele. Os zagueiros hesitavam, os meio-campistas congelavam e, como atacante, você sente na hora. Se você faz a corrida certa, a bola chega. Não por mágica, por leitura, por timing, por uma mente que enxerga o jogo alguns segundos antes de todo mundo. Contra o Ronaldo, porém, a sensação era o oposto. Rafinha descreve como alerta permanente. Você não pode relaxar depois de um corte. Você não pode comemorar um gol
como se o jogo já estivesse resolvido. Você nem pode presumir que o relógio vai te salvar, porque o Ronaldo não espera o jogo vir até ele. Ele força o jogo a desabar. Um momento de fraqueza, um erro defensivo e a punição é imediata. Isso não é uma comparação de talento, é uma confissão sobre pressão. E a partir desse momento, as palavras do Rafinha abrem uma verdade mais profunda. Grandeza não apenas vence adversários, ela muda o jeito como todo mundo ao redor se comporta. Quando o Rafinha diz que jogar com o Messi parece calmo, enquanto enfrentar o Ronaldo parece perigoso, ele não está tomando partido. Ele está descrevendo dois tipos diferentes de dominação. Com o Messi, o jogo respira, a bola circula, os defensores se movem. O espaço aparece onde parece que não existe. O Messi não apressa o momento, ele absorve o momento. Para um atacante, isso muda tudo. Você para de entrar em pânico, você para de forçar corridas. Você confia que, se você se mover com inteligência, o Messi já viu. É por isso que tantos jogadores dizem que jogam melhor com o Messi. Não porque ele grite, não porque ele cobre, mas porque ele tira o medo. Ronaldo, segundo o Rafinha, faz o contrário. Enfrentar o Cristiano é viver em tensão constante. Mesmo quando o time dele está sofrendo, mesmo quando ele mal tocou na bola, o Ronaldo está presente. O movimento dele é agressivo, a intenção dele é clara. Ele não espera harmonia, ele cria urgência. Os defensores não relaxam, os meio-campistas não desligam, os pontas não conseguem se esconder. Porque a grandeza do Ronaldo é construída em cima de pressão. Ele deixa o jogo vertical, brutal, impiedoso, um cruzamento, um rebote, um segundo de distração. O jogo acabou. Então, quando o Rafinha fala de calma versus perigo, ele está revelando algo mais profundo do que estilo. Messi domina o tempo e o espaço. Ronaldo domina momentos e resultados. E aqui vem a verdade desconfortável. As duas formas são aterrorizantes, mas aterrorizantes de maneiras completamente diferentes. Essa percepção nos empurra além da experiência pessoal e nos leva para a história. Porque essa confissão não apenas descreve Messi ou Ronaldo, ela explica por que o futebol em si está dividido há mais de uma década. O que aparece aqui não pertence só ao Messi e ao Ronaldo, pertence à história do futebol. Por décadas, o jogo sempre funcionou entre dois arquétipos: o orquestrador, que controla ritmo, espaço e inteligência, e o conquistador, que decide partidas com pura vontade e execução. Messi está na linhagem de jogadores que dobram o futebol à sua compreensão. Como um grande mestre de xadrez, ele não precisa de velocidade ou força para dominar. Ele precisa de tempo, ângulos e silêncio. Times montados ao redor dele tendem a confiar na posse, na paciência e no movimento coletivo. Você não se sente apressado, você se sente guiado. Ronaldo representa algo completamente diferente. Ele pertence à linhagem de jogadores que quebram jogos, não que os administram. A presença dele força sistemas a se adaptarem, defensores a entrarem em pânico, goleiros a pensarem demais. Times montados ao redor dele ficam mais afiados, mais verticais, mais obcecados pela ação final. Não existe conforto, só urgência. E essa diferença mudou o futebol moderno. Messi inspirou uma geração de criadores, falsos noves e meio-campistas que queriam pensar mais rápido do que corriam. Ronaldo inspirou uma geração obcecada por números, preparação física, mentalidade e repetição implacável. Nenhum caminho está errado, mas eles levam a mundos diferentes. É por isso que essa confissão é tão poderosa. Ela não diz quem é maior. Ela explica por que o debate existe em primeiro lugar, porque os torcedores não estão apenas escolhendo um jogador, estão escolhendo uma filosofia. Você acredita em controle ou explosão? Em harmonia ou dominação? E essa pergunta nos leva ao que mais importa. Como isso deveria mudar a forma como julgamos a grandeza? O que torna essas palavras realmente desconfortáveis não é o que elas dizem sobre Messi ou Ronaldo, é o que elas dizem sobre todo mundo. Porque grandeza nesse nível não é só sobre o que você faz, é sobre o que você
obriga todo mundo a virar. Messi transforma seus companheiros. Ao redor dele, os jogadores pensam com mais clareza. Eles arriscam menos. Eles confiam no passe. Até jogadores medianos parecem inteligentes, porque o Messi tira o caos do jogo. Ele faz o futebol parecer resolvível. Ronaldo transforma seus adversários. Contra ele, os defensores ficam ansiosos. Os meio-campistas recuam mais. Os goleiros se posicionam mais cedo do que o normal. A partida inteira se curva para a prevenção. Você não está tentando jogar bem, você está tentando sobreviver. E é por isso que o debate nunca termina. Um tipo de grandeza eleva, o outro intimida. Essa confissão não coroa um vencedor. Ela coloca um espelho na sua frente. Quando as pessoas discutem Messi e Ronaldo, muitas vezes elas estão revelando a própria visão de futebol. Você admira o jogador que deixa o jogo bonito ou o que deixa o jogo impiedoso? Porque no fim, Messi e Ronaldo não apenas dominaram uma era, eles dividiram essa era ao meio. E agora, depois de ouvir alguém que viveu isso por dentro, a pergunta não é mais quem é melhor. A pergunta é muito mais pessoal. Que tipo de grandeza você acredita? Rafinha não encerrou o debate Messi-Ronaldo. Ele explicou por que ele nunca vai acabar. Porque Messi e Ronaldo não são duas versões da mesma ideia. Eles são duas respostas opostas para a mesma pergunta. Como você vence uma partida de futebol? Um controla o jogo até ele se submeter. O outro sufoca o jogo até ele quebrar. E talvez seja por isso que essa rivalidade definiu uma geração. Não por causa de troféus ou recordes, mas porque forçou cada torcedor, cada jogador, cada treinador a escolher o que mais valoriza. Agora é a sua vez. Depois de ouvir a confissão do Rafinha, com quem você preferiria jogar e quem você preferiria enfrentar? Conta pra gente nos comentários, curta o vídeo se você gostou dessa história e se inscreva no canal para mais narrativas de futebol profundas e honestas. Esse debate não acabou e nunca vai acabar. E aqui está a parte que a maioria das pessoas perde. O Rafinha não descreveu apenas Messi e Ronaldo, ele descreveu a gente. Porque toda vez que esse debate explode na internet, toda vez que timelines pegam fogo, toda vez que amizades racham por causa de uma sessão de comentários, o que a gente está realmente discutindo é que tipo de futebol mexe com a gente. Messi representa confiança. Confiança na inteligência, confiança no timing, confiança de que a beleza ainda pode vencer no nível mais alto. Ronaldo representa obsessão. Obsessão por evolução, obsessão por dominação, obsessão por nunca aceitar limites. Nem idade, nem contexto, nem história. Um faz você acreditar que futebol é uma linguagem, o outro faz você acreditar que futebol é um campo de batalha. E talvez seja por isso que essa confissão bate tão forte, porque ele não está falando como torcedor, ele está falando como alguém que sentiu as duas forças na pele. Ele sentiu a calma de saber que o passe certo chegaria. E ele sentiu o medo de saber que o jogo nunca estava seguro. Então, quando as pessoas perguntam quem é o maior, talvez a verdadeira pergunta seja outra. Você quer que o futebol seja algo que você entenda ou algo que você aguente? Não existe resposta errada, só honestidade. E é por isso que essa rivalidade nunca vai morrer. Não porque Messi e Ronaldo continuam jogando, mas porque eles representam duas verdades que sempre vão existir no futebol. Agora diz pra gente, qual verdade é a sua? Rafinha não encerrou o debate Messi-Ronaldo. Ele revelou porque ele nunca foi feito para acabar. Porque Messi e Ronaldo não são duas versões de grandeza. Eles são duas definições dela. Um faz o jogo parecer compreensível, o outro faz o jogo parecer insuportável. Messi vence deixando o futebol mais silencioso, mais lento, quase lógico. Ronaldo vence deixando o futebol mais barulhento, mais rápido e impossível de escapar. E talvez seja por isso que essa rivalidade marcou uma geração inteira. Não por causa de troféus, não por causa de números, mas porque forçou todo mundo que assistia
jogadores, treinadores, torcedores, a escolherem que tipo de futebol acredita. Rafinha sentiu os dois mundos por dentro. Ele sentiu a calma de saber que o passe certo chegaria e o medo de saber que o jogo nunca estava seguro. Então, quando as pessoas perguntam quem é o maior, talvez a pergunta esteja errada. Você quer que o futebol seja algo que você controla ou algo que você sobrevive? Não existe resposta certa, só honestidade. E é por isso que esse debate nunca vai morrer. Não porque Messi e Ronaldo continuam jogando, mas porque eles representam duas verdades que sempre vão existir no futebol. Agora é a sua vez. Com quem você preferiria jogar e quem você preferiria enfrentar? Conta pra gente nos comentários, curta o vídeo se essa história te fez pensar e se inscreva, porque as maiores histórias do futebol nunca são só sobre futebol.